Olá, convido vocês a fazer uma reflexão comigo de Provérbios de Salomão. Vou começar a leitura logo após a reflexão. Capítulo 10, versículo 1. O filho sábio é a alegria de seu pai, o insensato, porém, a aflição de sua mãe. Numa leitura por cima, seria o filho bom, o filho educado, um filho estudioso, é a alegria do pai. E o filho mal educado, o filho, aquele bagunceiro, a aflição da mãe, algo assim, talvez por cima, né? Que seria muito, eu falo do campo da matéria, de uma criança para um pai e para uma mãe. Mas Provérbios tem seus enigmas, conforme está em outras passagens de Provérbios. Assim como Provérbios tem os enigmas, as parábolas, Jesus também falava em parábolas. É uma forma do Espírito se expressar em parábolas, porque o Espírito é algo que você só sente, não é materializado. E para você buscar o Espírito, você tem que buscar essa forma concreta para meditar e se encontrar. Se você prestar atenção, se você, independente do que você seja na sua vida, desde que você não pode ser, não fazer nada na sua vida ou ser um grande, um médico, um engenheiro, tanto faz. Você vai saber que você chegou aonde chegou, querendo ou não, produzindo essas palavras. Se você quer ser um engenheiro, você vai estudar, vai ler livros, vai buscar, vai sempre estar buscando cada vez mais para se aperfeiçoar e um dia fazer a obra, materializar aquilo que você buscou e com o tempo você vai ganhando experiência. Assim que você é engenheiro, pedreiro, tanto faz o que você é. E se você não faz nada, você tem que saber que provavelmente você anda não observando muito as tuas palavras e acaba que deixando para a mente falar. E a mente, de certa forma, ela fala coisas vazias. E você, quando não observa o que você está falando, não observa o que você está buscando aprender, você vai colher coisas vazias na sua vida também. É uma lei. Conforme você pensa, conforme você fala, conforme você gera as palavras ou não gera, você vai colher. Ou você gera vida ou você não gera vida. Ou você está no comando do que você está produzindo, ou a tua mente está. Sempre vai ter palavras na sua cabeça. Muitas partes do dia você vai ter. Então, o filho sábio. Se as palavras é aquilo que nós produzimos, é aquilo que nós criamos, as palavras são nossos filhos, você cria. Então, o filho sábio é palavras sábias, é a alegria de seu pai. Pai é aquele que criou. Se você gerou as palavras, você é o pai das palavras. E se você gera palavras sábias, é para sua própria alegria. Então, a primeira parte do provérbio, na minha reflexão, buscando isso, seria: palavras sábias é a alegria do seu Criador, que é você mesmo. O insensato, porém, a aflição de sua mãe. O insensato é aquele que falta razão, aquele que está desprovido de razão. É insensato, é uma pessoa que está longe de estar na verdade. Se você não está no trono, se você não está no comando, se você não é o rei, se você não está mandando as suas palavras, não, eu quero pensar sobre isso, eu quero sair desse pensamento e me elevar, falar palavras melhores aqui para dentro para eu também vivenciar isso. Se você não está no comando, alguém está. E quem vai estar? É a sua mente, é o seu falso eu. Se o eu verdadeiro não está no comando, alguém vai estar, é o falso. Então, o insensato, que é a voz da mente, porém é a aflição da mãe. Porque a mãe é aquela que ouve. Aqui é você que vai ouvir a mente. Se você não está no comando, produzindo, falando as palavras da vida, falando as palavras de luz, falando palavras para te elevar espiritualmente, para você realmente contemplar essa vida maravilhosa que vivemos, vai estar o insensato falando, que é a mente. E você, que é a mãe que fica escutando, vai ter aflição. Quando a gente escuta muito a mente, a gente vê muito hoje em dia que as pessoas cada vez mais escutando, não deixando de buscar produzir a palavra, de buscar o seu interior. Você vê que hoje em dia muita depressão, insatisfação, buscas excessivas de prazeres repentinos, ansiedade. Tudo isso é porque
Tudo isso pode ter certeza. A pessoa que não consegue dormir lá, insônia, é vozes na cabeça. É toda hora aquela vozes que você não sabe aonde meter a cabeça. Você não consegue calar aquela voz. E você, às vezes, você consegue algum prazer repentino, vai lá, faz uma coisa que depois você fica pior ainda do que antes. Por quê? Porque você foi no comando da mente, obedeceu ela, pensando que aquilo ia ser a saída, e na verdade que lá foi mais, cavar mais o poço. Então, o insensato é a mente. A mente é a nossa aflição. Se você ouvir sua mente, se você não está no comando do que você está falando, você vai colher essa aflição. E você pode ver, uma vez a gente foi num hospital lá visitar uma pessoa e o médico falou que 90% dos casos de AVC, coisa assim, na verdade são tudo produzidos pela própria cabeça da pessoa, que é a mente. Para você chegar num estado assim, querendo ou não, você tem que se vigiar, você tem que falar, opa, eu tenho que comandar a minha vida, eu tenho que falar, eu tenho que buscar isso. E como é que você busca? Você tem que, primeiramente, pedir direcionamentos, e eu indico você pedir sabedoria. Dentro da sua cabeça, olha, eu quero sabedoria. Depois também verbalizar isso daí, eu quero sabedoria. Para um dia ou outro, a vida te trazendo as respostas, e cada vez mais você vai se encontrando, mas você não pedir isso, não buscar, não falar palavras de alegria em você, não colocar palavras boas, palavras de luz, de amor, você infelizmente vai estar na mente. Isso, infelizmente, é você mesmo que vai colher. Então é uma busca totalmente individual. Continuando aqui o provérbio, versículo 2. Tesouros mal adquiridos de nada servem, mas a justiça livra da morte. Tesouros mal adquiridos. Tesouro é aquilo que você, antigamente, era uma coisa escondida, que você tem que ir lá cavar, que está dentro da terra, né? Você está dentro, vai lá e acha que tem um tesouro dentro, né? O tesouro nosso real é a nossa própria palavra, que está dentro de nós, o nosso espírito, o nosso eu, porque atrás das palavras, do verbo, está Deus, conforme está em Gênesis, que Deus era verbo, né? Desculpa, isso está em São João, que Deus era verbo e o verbo era Deus. Então, atrás das palavras tá o espírito, o sentimento das coisas. Então, se as palavras são os tesouros que está dentro de nós, palavras mal adquiridas, tesouro mal adquiridas, palavras mal faladas, você falar coisas ruins, você ficar desejando mal ao próximo, você ficar vigiando a vida do outro, você ficar se cobrando, tudo isso você vai acabar, não vai servir para você, não servem para nada essas palavras vazias. Se você toda hora ficar se julgando também, toda hora de alguma forma sempre te colocando para baixo, nada serve essas palavras, a não ser vazio. Porque são palavras vazias, você julgar, falar mal, são palavras que não têm vida por trás. Mas a justiça livra da morte. Justiça é a palavra justa. A justiça real, se você perceber, é o quê? É que você tem uma passagem aqui e o justo é você viver essa vida. O que é mais justo nessa vida do que viver? É justo você buscar viver, isso que é justiça. Então, as palavras, você tem que buscar palavras de justiça, palavras de vida, palavras de amor, de luz, palavras de sabedoria, de entendimento. Você tem que começar a se elevar nessas palavras, produzir essas palavras para você se livrar da morte, porque por trás dessas palavras está a vida. E aonde tem vida, não tem morte. Então, automaticamente, você buscando se elevar nas palavras, buscando sair da mente e ir para o consciente, você se eleva, você se livra das palavras vazias, que é a morte. Aonde não tem vida, é morte, é aflição. Bem, essa é uma primeira parte que eu fiz. Eu espero que vocês gostem. Eu sei que às vezes fica meio confuso, mas é a melhor forma que eu tentei expressar, tá? Caso vocês gostarem, eu continuo fazendo outros aí e até a próxima, tá bom?